Hashem possa adentrar o nosso lar, a nossa casa, o nosso coração. Não deixe de ser você o buscares todo o nosso coração. Meus amigos e amigos, tira a foto. É uma inusitada alegria virmos à casa do Senhor. Sabemos que aqui não é o templo. Sabemos que aqui não é o templo, né? Lá de Jerusalém, né? Está derribado, será restaurado, para que se cumpra a profecia, ou as profecias que o Eterno falou com vários dos seus servos. Mas, após a queda do templo, do segundo templo, as casas de estudos, né? As sinagogas, as queilot, foram feitas para exatamente estudarmos a Torá, a palavra de Hashem, para buscarmos a Hashem com um corpo de Yeshua e para, com certeza, também nos congratularmos, nos confraternizarmos uns aos outros. Isso denota algo sobre família. Isso denota algo muito sublime. Algumas semanas atrás, nós trouxemos esse assunto e enfatizamos que Hashem é família. Deus é família. Deus ama a família. Nós jamais poderemos estarmos adorando ao Senhor individualmente todo o tempo. Temos que estar juntos com a família. Deus criou as mãos e nela Ele colocou, né, vários dedos. Não são todos iguais. Nenhum deles são iguais. Mas eles são necessários à tua mão, às tuas mãos. Por quê? Há um propósito dessa família estarem unidas. O mendigo não pode dizer ao polegar: eu não preciso de você. Fica difícil você segurar copos se você não tiver o mindinho, ou muito menos o polegar, principalmente, que é o que dá apoio, né? O polegar na nossa vida é Torá. Sem Torá, nós não temos nada. Sem Torá, nós não temos o azimute, a nossa emunada, a nossa fé, para podermos entender. Muita gente fala aí hoje em dia, então, tem tantos estudos aí, estudos sobre os segredos da Torá. A Torá não tem segredos. Os mistérios da Torá não tem. Isso tudo é criado pelo homem. Essa expectativa para atrair as pessoas. A Torá do Eterno, ela é simples. A Advar Elohim, a palavra de Deus, ela é simples. Claro. Que para entendê-la, nós temos que ter Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus em nós. Precisamos estudar o nosso azimute, que é a Torá. Você vai estudar a nova aliança sem a antiga aliança, você só sabe a metade. Você não sabe na íntegra aquilo que o Eterno quer para o seu povo. Então é importante isso. Hashem fala a todos. Hashem chama a todos. Mas nem todos são os seus escolhidos. Por quê? Porque Deus é um Deus ruim?
Deus é o Deus que faz separação. Não, isso vai na natureza de cada um. E Hashem, ele não mexe com isso. Cada um de nós nascemos com uma natureza. Essa natureza pode ser mudada? Pode. Se Deus quiser, não. Se eu e você quisermos. Porque Ele nos deu um trem chamado livre-arbítrio. Você pode conhecer a Deus? Posso. Mas não a nossa maneira. Mas segundo a sua palavra. Segundo o seu amor, o seu Espírito. Nós vamos conhecer a Deus. Quanto mais nós buscamos a Hashem, mais nós temos ou nos aproximamos dele. Mas da maneira correta. Através da sua palavra. Através das suas revelações na palavra. Nós temos pessoas que lá atrás se deixaram usar por Deus, mas muitas delas se empolgaram tanto erroneamente, ouvindo fábulas, ouvindo não sei o quê, não ouvindo a voz de Deus, que começaram a se desviarem dos caminhos do Senhor. Pessoas que conheceram a Deus no auge de uma dificuldade, pessoas que tiveram um encontro pessoal com o Mashiach, mas não foi profundo a sua fé, a sua emuná. Era uma emuná assim, meio que passageira ou superficial. Não entrou no coração mesmo essa fé, essa emuná. E veio as dificuldades, já a palavra, né? A semente, né? Que cai em vários campos, né? Em várias terras. Deus mostra, através de Yeshua, essa diferença. Nós vamos falar um pouco hoje sobre um homem, um profeta, um navi, que vivia no meio pagão. Ele não deixava de ser um. Porém, ele ouvia a Deus, a Hashem, e Deus falava com ele. A Bíblia assim nos informa. A Torá assim nos informa. Bilam, ou Balaão. Esse homem era um homem que ouvia a Deus, mas ele não era um homem de Deus. É uma grande diferença. Porque ele ouvia tanto a Deus quanto aos homens. O seu coração era voltado para Deus e para os homens, ou seja, para os seus olhos carnais. E Hashem diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Só Deus que podemos servir. Não podemos servir a dois deuses, ou mais de um Deus, a não ser da honra. Vamos lá na passagem de Beridbar, Números, capítulo 22. A partir do verso 2. Nos diz assim, a partir do verso 2. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo. Ou Balaque, né? Temeu muito diante deste povo. Porque era muito. Moabe andava angustiado por causa dos Bnei Israel. Pelo que Moab disse aos anciãos
dos midianitas. Agora lamberá esta congregação, este povo, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviara mensageiros a Bilam, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos Binei do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saíra do Mitzrayim, do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me esse povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Olhamos por aí. Quem era esse homem, esse Navi, chamado Bilam? Que poder esse homem tinha para ser reconhecido no mundo daquela época como um homem que a quem ele abrisse a boca, ele, para abençoar, bebi água gelada agora, a quem ele abre a boca para abençoar, é abençoado. E a quem ele abre a boca para maldizer, aquele povo, aquela pessoa será maldita. Esse homem que era tão poderoso, que Balaque sabia da sua fama, sabia que ele servia, e a palavra vai dizer mais à frente, que ele servia ao Deus daquele povo hebreu. Ouvia aquele povo hebreu, o Deus, daquele povo hebreu. E com isso, ele foi na certeza de que Bilam poderia amortecer aos Binei de Israel, enfraquecê-lo quando ele, Bilam, amaldiçoasse o povo de Israel, os filhos de Israel. E ele tinha essa certeza, porque ele conhecia a fama, e todos os reis e nações daquela época conheciam a fama deste homem que tinha o poder de abençoar e amaldiçoar. Bilam, que era um Navi mercenário, o Eterno não permite que Bilam amaldiçoasse Israel. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, fazendo com que a sua jumenta,
esse Bilam, como diz os rabinos, né? Esse Davi mercenário, esse profeta mercenário, ele ouvia a Deus. Ele ouvia a Deus. E eu ouvia a Deus mais do que muitos daqueles que se dizem crentes dele. E ele Yeshua, que eu não consigo saber. Sabe por quê? O que Balaque reconhecia nele? Que ele tinha o poder de quê? Abençoar e amaldiçoar. Pois ele sabia que Balaque servia ao Deus de Israel. Olha só, irmão. Parece um contrassenso, né? Um navio pagão, um navio que vivia no meio pagão, que vivia com um povo pagão, ouvia a voz de Deus. Tem muitos em nossas congregações que servem a Deus, que nem Bilão, que ouve a Deus, que nem Bilão, mas não são genuinamente crentes em Deus. Até quando oram por uma pessoa, Deus, Hashem, se quiser naquele momento curar aquela pessoa, independente da pessoa que está intercedendo por ela, Deus vai curar. E a fé que a pessoa também tem. Lembra do centurião? O centurião não seguia Yeshua, passou a seguir depois. Mas ele conhecia a fama de Yeshua. E o seu escravo, que ele gostava muito, estava enfermo. E ele foi a Yeshua, ele foi ao encontro de Yeshua. Ele procurou Yeshua. E ele disse para Yeshua que tivesse misericórdia do seu servo. E Yeshua disse o que, irmãos? Que ele nunca tinha encontrado ali tanta fé como aquele homem. Olha só, aquele homem, aquele centurião não servia a Yeshua. Não era seguidor de Yeshua. Não conhecia a Torá porque ele era romano. Ele era gentio. Ele era goi. Mas aquele homem foi tomado de uma fé que era de Deus, incomensurável. E ele disse, quando Yeshua falou com ele, Yeshua disse, então vamos, não precisa ir, Rabi, porque eu sei que assim como eu tomo a ordem aqui e aquela ordem vai ser executada lá, eu creio que se o Senhor o curar daqui, ele será curado lá na minha casa. Você sabe o que é isso, irmão? Uma pessoa que não conhece a Deus, mas sabe da fama de Deus, sabe da fama do seu filho Yeshua, não segue, não estuda a sua palavra, mas num dado momento em que há uma necessidade grande, porque está se tratando de saúde, de vida, aquela pessoa tem uma fé tal, mesmo que não seja com ela um problema, mas com terceiros. Olha só, irmãos, a saúde do seu empregado, do seu servo, foi abençoada através dele, pela sua fé. E ele creu ali, como um homem militar. Era um homem que não era de meias palavras. O militar geralmente não somos de meias palavras. E ele disse, não precisa ir lá, Rabi. O que tu disseres aqui vai acontecer lá.
Acho que eu estou pegando a esfriada mesmo. Bilam, um profeta, um nabi, que sabia quem era Adonai. Como pode uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que passou a andar com Deus, sim, porque ele andava com Deus, e Deus falava com ele, e a pessoa, essa pessoa, ela tendo mesmo um temor a Deus, ela sempre tem momentos em que ela resvala os seus pés. Bilam não era um nabi de Israel. Bilam era um profeta, sim, mas não era de Israel. Mas ouvia a voz do Deus de Israel. Eu não sei, mas quando Yeshua fala de muitos que estão em nossas pregações espalhados e que tentam até seguir e fazer as coisas certas diante da palavra de Hashem, mas muitas das vezes estão divididos, estão com um pé cá e o outro lá, estão divididos, mesmo reconhecendo que Deus é Deus, que Hashem é Hashem, que Adonai é Adonai. Mesmo assim, parecem que vivem uma emuná meia quebrada, como se diz na construção civil, meia mulher. Não é um crente 100%, mas é um meio crente, porque sempre se deixa levar pelos olhos, pelas ambições, sempre se deixa levar, em muitos momentos, pelo que está vendo. Bilam, quando foi procurado pelaquela primeira comitiva, vamos ler o texto, todos já sabemos, pela comitiva de Balaque, para que ele fosse lá ter com o rei, e recebeu aqueles presentes todos ali, que era comum naquela época. Não era para pagar o navio, mas era costume naquela época abençoar a todos os Nibiim, a todos os profetas. E aquele que abençoa os profetas são abençoados, porque são homens de Deus. Bilam disse, e eles disseram para o propósito: eu vou consultar a Adonai. Olha só, vocês passem a noite aqui na minha casa, porque eu vou consultar a Adonai. E o que ele disser, eu farei. E quando Bilam recolheu-se ao seu quarto, Hashem chegou e perguntou: olha só, irmãos, a intimidade que esse homem tinha com Deus.
Tem muita gente que tem essa intimidade com Deus, mas não está com esse Deus. Está entendendo isso? Como é que pode? Parece uma controvérsia, mas é pura verdade. Hashem chegou para Bilam, quando Bilam o procurou. Ele disse: quem são esses homens que estão aí na tua casa? Quem são estes? Por que Deus perguntou isso para ele? Fala para mim. Deus não é onisciente? É claro que é. Mas por que ele perguntou? Quem são esses homens? Qual foi o propósito deles de estarem aí na sua casa? Meus irmãos, Deus é Deus, e Ele faz e Ele fala como Ele quer. E ele, Bilam, disse para Deus que eles vieram me buscar para que eu vá e abençoe, para que eu amaldiçoe a um povo hebreu. Ele disse: não, você não vai com eles. Dispersa esses homens. Quando chegou de manhã, ele os dispensou com todos aqueles presentes. Ao chegarem de retorno ao rei Balaque, aquela comitiva, o porta-voz, contou ao Meler Balaque o que houve. E o que Balaque fez? Mandou de volta uma outra comitiva com pessoas muito mais proeminentes da sociedade daquele povo e com mais presentes. E eles foram e insistiram com Bilam para que ele fosse com eles ao rei Balaque. E ele mais uma vez disse: vou consultar a Adonai. Fiquem aqui, durmam aqui, eu vou consultar a Adonai. E o que Hashem falou para ele? Para Bilam, para que fossem com eles, mas não amaldiçoassem o seu povo. E chegou de manhã, ele preparou o seu jumento, chamou cedo os seus ajudantes, e já estavam indo, vamos embora. Ao caminho, Hashem se entristeceu com Bilam. E o que ele fez? Botou um anjo à frente de Bilam. Na verdade, à frente daquela jumenta de Bilam. E Hashem abriu os olhos daquela jumenta, que enxergara aquele malar, aquele anjo, que estava com uma espada enorme desembanhada. E ela temeu, e ela desviou-se do caminho que eles estavam indo. E Bilam bateu nela a primeira vez. E mais à frente, o malar colocou-se diante de uma parede. Não sei, parece que tinha construções que falam sobre parede. E ali não tinha como ir para a esquerda nem para a direita. E aquela jumenta pressionou a perna de Bilam. E teve mais um momento, né? Foi à frente, o malar, e ele o que fez, não tinha mais para onde ir, ele então arriou. Ela arriou no chão. E Bilam ficou maluco e começou a bater nela. Aí Deus o que faz? Abre a boca da jumenta.
bateste já 2 vezes. É claro, você está me importunando. Você pensou um diálogo de um homem com um animal? Naturalmente, como se ele, ouvisse sempre a sua jumenta falar. Aí ela disse, mas quando foi que há quanto tempo eu estou contigo? Há quanto tempo eu sirvo a você? Quando foi que eu fiz isso com você? Ele disse, nunca. Aí quando ele disse, nunca, foi a chave. Deus abrira os seus olhos e ele vira o mar, o anjo. Meus irmãos, muitos têm estado desta forma. Pensa que Deus falou lá atrás, não, mas Deus, eu senti no coração, Deus falou comigo, eu vou fazer. Aí a pessoa vai e faz. Aí Deus começa a botar dificuldades, uma jumenta da vida, e a pessoa não quer enxergar. Coloca uma pessoa, coloca outra, para que aquela pessoa desista daquilo, porque Deus não é com aquilo. E a pessoa insiste, o crente insiste. Eu creio, irmãos, que Deus queria salvar Abilão. Deus tinha um sentimento especial por Abilão, porque senão ele não falava com ele, gente. Qual é o propósito de Deus falar com um Davi pagão? Mas Deus falava através dele. E ele sabia que o Deus que ele falava com ele era o Deus daquele povo, o povo de Israel. Aí Deus, através de Hashem, através daquele maná, manda, então você vai. Mas chegando lá, você abençoará e não amaldiçoará, porque a quem eu abençoar, o povo de Israel, jamais poderá ser amaldiçoado. Resumindo os versículos, ele foi. E ele, na presença do rei, ouvindo o rei, Balaque, ele disse, eu vou buscar a Hashem para ver o que ele fala. E ele foi, naquela noite, buscar a Hashem. E naquela noite, Deus estava com ele, mais uma vez. E depois disso, ele foi levado a um monte, por Balaque, para amaldiçoar a retaguarda daquele povo, daquele arraial. E o que Hashem faz? Usa Abilão para abençoar o povo de Israel. E Balaque fica tomado de raiva. Mas eu te chamei aqui para você amaldiçoar, não para bendizer esse povo. Aí o que Abilão fala? Me monta mais 7 altares. Eu estarei nesses 7 altares. E toda vez que ele chegava lá, ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoava Israel. Ele não conseguia falar nenhuma palavra contra Israel, ao povo de Israel, mas sim para abençoar. E ele abençoou todas essas vezes. Meus amigos, nós precisamos, cada um de nós, temos a certeza que estamos servindo ao Deus único e verdadeiro, ao Adonai Errá. E precisamos dar ouvidos ao Adonai Errá nas nossas vidas, em todos os setores das nossas vidas.
Eu lembro bem, alguns tempos atrás, quando estávamos trabalhando na empresa, foi me perguntado se Deus tinha algum problema com relação a algumas atitudes que tínhamos que tomar com relação à empresa. E eu me arrependi muito do que eu disse. Eu disse assim, mas Deus não se mete nessas coisas. E só deu ruim. Se estava ruim, ficou pior. Precisamos ter esse entendimento, irmãos, de que tudo que nós fizermos nas nossas vidas tem que ser segundo a vontade de Deus. Eu demorei muito a aprender isso. É natural do homem. Somos seres humanos. E nós aprendemos, muitas das vezes, através de quê? Das dores. Ela não é, Proa, Cristiano, através das dores. Tem uma passagem aqui no... Oi? Tem um versículo aqui, versículo 9 do capítulo 24, fala assim, quando eles se deitam, o povo, agacham-se como o leão. Você vê que Israel, né, entrou nessa guerra, Sim. dizendo que eles iam como um leão. Está escrito. Ou como a leoa. Quem ousa despertá-los? É verdade. Quem ousa? Bendito seja quem os abençoar. Amaldiçoarei quem os amaldiçoar. Isso é uma coisa perpétua. Exatamente. E até hoje. Não mudou e não mudará. Quem abençoa a Israel é abençoado. Quem amaldiçoa Israel e quer ver o mal de Israel, com certeza será também amaldiçoado. Com certeza. Porque assim Hashem o disse. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. E continuando, algumas poucas palavras de Bilam, proferidas por ele, foram eternizadas nas orações das 7 noites diárias de todo o povo Yehudi, que é o Madovu que nós cantamos no início desse serviço. Está lá em Bemidbar 24, né? Verso 5, logo no início do capítulo. Porém, os amigos dizem que, com exceção do Madovu, todas as outras brachot ou bênçãos proferidas por Bilam foram transformadas em maldições. Está lá no Talmud, Tratado de Sanhedrin 105b. Não conseguindo prejudicar o povo de Israel por encantamento, Bilam decide induzir Israel à desobediência à Torá. Preste bem atenção. Fazendo com que Israel amaldiçoe-se a si mesmo. Ele conduz um plano junto com os líderes de Moabe e Midian, convidando os filhos de Israel para uma grande festa com as filhas idólatras dos moabitas. Moshe relata sobre esse plano neste livro que estamos estudando esse mês, Bemidbar, capítulo 31, 16, que diz assim: eis que estas, por conselho de Bilam, fizeram prevaricar os Bnei Israel contra Hashem, no caso de Beor, pelo que houve a praga entre a congregação de Adonai. Bemidbar 31, verso 16. Como consequência, os Bnei Israel foram contaminados com a imoralidade sexual e com a idolatria
E se não fosse a intervenção de Pinhas, mais de 24 mil homens teriam morrido pela praga da terra. Esse ensino de Bilam, que também lá em Hatgalut, capítulo 2, verso 14, se refere, perdura até os dias de hoje. Muitos tentam convencer os servos de Deus, do Deus vivo, que Torá não é mais válida e que Hashem não se importa com o mundo material, nem com os nossos corpos, nem com as nossas atitudes. Tudo é espiritual, entre aspas. Dizem eles, a doutrina de Bilam é a doutrina, e a doutrina, digo, de Nicolau, que está lá em Apocalipse 2, verso 15, são parecidas. Convencer o povo de Hashem que a Torá não é mais relevante em nossos dias. Meus irmãos, o que nós temos ouvido desde a minha mocidade? Eu estou naquele lado do Senhor há 56 anos. Cheguei na casa do Senhor aos 10 anos de idade. E desde essa tenridade, eu nunca estudei Torá em igreja nenhuma. Eu sou filho de 2 igrejas, ambas batistas. Depois, passei um tempo depois que eu saí, passamos numa comunidade independente, mas o maior tempo foram nessas 2 congregações batistas. Nunca foi ensinado para nós Torá. Nunca foi ensinado que Torá era o azimute da palavra de Deus para aquele e aquela que querem servi-lo em espírito e verdade na íntegra. Não, é só nova aliança, ou como eles chamam, Novo Testamento, que está errôneo isso. Velho e Novo Testamento, não existe isso. Interessante hoje que essa palavra em Apocalipse, né, quando a gente lê lá, se você não tiver esse entendimento de Torá, mas que doutrina de Balaão é essa? Não vai Que entender. pecado de Beor é esse? Não vai entender. Não vai entender, vai passar batido porque não sabe onde está ligado. Será uma coisa retórica. Tão somente. Vai ficar assim, não sei, não fica com Mais uma prova de que aqueles que não têm Torá na sua veia, não têm entendimento da palavra de Deus, irmãos. Na sua íntegra. Tem entendimento da metade. Quantos chamados teólogos não conhecem a palavra de Deus? Porque a maioria deles acham que Torá não tem mais propósito para aquele lado do Senhor, lamentavelmente. Aí uma coisa que nos leva lá atrás, né, Lúcio? Quando o Senhor falou, ensina o meu povo Torá. Quando a gente foi ter com o Rabi, né, eu falamos, né, sobre os outros. Verdade. Isso, e ele falou para nós, ensina o povo Torá. Que nem o que Hashem falou para nós. Para você ver que como as pessoas ignoram o conhecimento da lei de Deus para poder entender todo o contexto dos livros. É verdade. Esse compêndio de livros. Damos graças a Hashem que nesses últimos anos nós temos visto muitos se despertarem para a Torá, para a restauração, para fazer techuvá. Mas, lamentavelmente, mesmo assim, tem entrado muitas ervas daninhas nesse meio, que tem ensinado fábulas, que tem ensinado coisas que não é Torá, que tem ensinado coisas que não são pertinentes à Torá. E isso é muito triste, irmãos, só para confundir. Olha que essa não faz. Mas como, hoje? Não está ensinando o judaísmo? Não. Pode estar até ensinando o judaísmo, mas o judaísmo não é de Deus, irmão. Eita!
O que é de Deus é Torá. O que é de Deus é Taná. O que é de Deus é Brit Hadashah, ou seja, Divar Elohim, palavra de Deus. Você tem que ter entendimento dela toda, de Bereshit a Hatigalut. Tu não precisa ser um teólogo, não queira ser um. Mas você precisa ter o Ruach, o Espírito de Deus, e o despertamento dele para a visão da Torá. Quantos aqui que têm se chegado, e aí outros, que têm chegado, e eles dizem assim, eu não sei porque eu estou sendo despertado para as coisas de Israel, estou sendo despertado para coisas que eu nunca aprendi. Até porque não há maturidade de conhecimento para discernir as boas tradições, as boas palavras dos rabinos, porque é preciso ter esse discernimento. Então, se eu não conheço Torá, como eu vou entender o que aqueles rabinos falaram? Verdade, com certeza, com certeza. Continuando, Yeshua afirmara categoricamente: não penseis que vim revogar a Torá ou os Neviim, os profetas. Não vim para revogar, vim para torná-los plenos. Está lá no livro do Evangelho de Matityahu, capítulo 5, verso 17. Olha a palavra da Torá. Sim, Yeshua é a Torá viva. Ele disse que ele não veio mudar nada. Ele veio fazer o quê? Torná-la plena nos dias de hoje. Por que, irmãos, nos dias de hoje? Porque está se aproximando o seu retorno. Está se aproximando a vinda, a volta de Yeshua. E quando Yeshua voltar, muitos entenderão, já estarão entendendo a sua palavra na íntegra. Muitos. Deus espera que isso seja e que aconteça. Muitos deixarão de perder a salvação porque os seus olhos foram abertos para o ensino da Torá, para o reconhecimento da Torá como tema central da palavra, porque Yeshua é a Divar, ele é a palavra, ele é a Torá. E quando nós somos despertados para esse entendimento, nós passamos a ter uma visão mais ampla do que é a palavra de Deus e do que Deus está falando. Como disse Eloá, muitos não entendem Apocalipse, essa passagem, por exemplo, que fala sobre, Bilam, Balaão, que fala sobre essas coisas concernentes, essas coisas erradas, esses Neviim errados, doutrina de Balaão. Que trem é esse? Passa batido, porque eles não aprenderam Torá, eles não aprendem Torá. Muitos tentam convencer os servos do Deus vivo que Torá não é mais válida e que Deus não se importa com o mundo material, pelo contrário, nem com nossos corpos, nem com nossas atitudes, tudo é espiritual, como eu disse. Dizem eles, a doutrina de Pilar e a doutrina de Nicolau são parecidas. Convencer o povo de Hashem que Torá não é mais relevante. É verdade. A grande apostasia no final dos tempos, a qual muitos temem, presta atenção nisso, irmãos. A grande apostasia do final dos tempos, a qual muitos temem, não é uma doutrina oculta a ser revelada, nenhum elaborado plano para desviar os fiéis. Ela é simplesmente
a negação da Torá do Eterno, dos princípios e da moral divina que qualificam a vida do servo de Hashem. E não é? Muitos preocupados, olha, uma coisa que eu não vejo é profecias na internet. Porque Deus usou fulano, Deus usou ciclano. Eu nem perco o meu tempo. Confesso a vocês, não perco o meu tempo. Porque eu sei o que vai acontecer, está na palavra, eu leio a palavra. Porque eu vou estar me mirando nessas profecias que muitas das vezes são mais profetadas do que profecias. E tenho amedrontado a muitas pessoas. Se pelo menos amedrontasse, as pessoas se arrependessem, amém. Mas não acontece isso. As pessoas vivem amedrontadas. Deus não amedronta ninguém, irmãos. Deus esclarece a sua palavra. E quem tem intimidade com a palavra de Deus, com certeza, não será amedrontado. Ele mesmo diz que a maior profecia é a palavra. Como? A maior profecia é a palavra. Então hoje, o que eles estão temendo, essas profecias aí, então, é simplesmente a negação da Torá. Que Torá não existe mais, que Torá não é mais relevante para os nossos dias, que Torá não tem nada a ver com a Querrilá do Senhor Yeshua. Grande ledo engano. Algo bem antigo que o autor de Hatshepsut profeticamente nos alerta sobre o seu retorno, eu disse, no final dos tempos, para justificarem ou legalizarem o pecado. Meus irmãos, quantos lugares, vou dizer assim, lugares, que dizem que está sendo pregada a palavra de Hashem, mas uma grande maioria que nós temos visto são clubes religiosos. Tem alguns então que você entra, tem lanchonetes, tem livrarias, tudo que você tem no shopping. Não é uma bancadazinha que você tem ali a oportunidade, no dia nós teremos, né? Para dar oportunidade para as pessoas estudarem mais, se aprofundarem mais na palavra de Hashem. Então, a Torá, que a gente compra mais barato para poder estar passando para aqueles que têm interesse em aprenderem mais. Livros de hebraico, para ajudar, né? Mais aulas, a nossa morar. Camila, mas não, eles têm, porque é muito grande, é muita gente, eles têm um shopping, dentro daquela comunidade, desses lugares. Yeshua, o que ele fez com aqueles cambistas? Que não estavam no templo, a palavra diz que não estavam no templo, estavam onde eles? Aqueles cambistas? Nas escadarias do templo. E Hashem disse: meus filhinhos, vocês por favor, saiam daqui. O que ele fez? Tomou uma atitude de militar, enérgica. O chicote arrasou. Ei? O chicote arrasou. Botou todo mundo para fora. Minha casa será chamada casa de oração. Minha casa será chamada casa de oração. Beit Tefilá. Não é local para fazer essas coisas. Por isso que eu chamo lugares. Não chamo de outro nome. Que eles dão um outro nome. Mas eu chamo de locais. Lugares. Estou falando em Bazar porque Yeshua falava. Para o Hashem.
algo bem antigo, vou repetir, que o autor do Apocalipse profeticamente nos alerta sobre seu retorno no final dos tempos para justificarem ou legalizarem o pecado. É necessário primeiro anular a Torá do Eterno ou torná-la irrelevante para o talmide, para o discípulo que quer estudá-la, pois a Torá define o que é pecado. Você poderá ler depois Romanos 7, capítulo 7, verso 8. Isso é exatamente o que está acontecendo no mundo atual. Mesmo aqueles mandamentos da Torá, mitzvot, que não são cumpridas atualmente pela ausência do tempo, né? Possuem princípios válidos e completamente aplicáveis ao servo eterno em nossas vidas. A instrução do rabino Shaul, do apóstolo Paulo, ao seu talmide, ao seu discípulo Timóteo, é bem clara. E que desde a infância sabes as sagradas letras de que, irmãos? Letras de que, do Evangelho? Letras de que, irmãos? Da Torá. Paulo, Shaul, ensinou os princípios da Torá a Timóteo. Os nossos chariotes, os nossos apóstolos, ensinavam os princípios da Torá. Ensinavam Torá, não outra coisa. E os profetas, claro. Mas não tinha o chamado Novo Testamento, Nova Aliança. Eles ensinavam isso? Não tinha, não existia. Está prestando atenção no que a Rachim está falando? Que podem tornar-te sábio no estudo da Torá, podem tornar-te sábio para a salvação pela emuná no Mashiach e Yeshua. Toda a Escritura é inspirada. Que Escritura é essa, irmãos? Torá. Tá ou não está, moral? No original. Torá. Não é Evangelho, não. É Torá que está escrito lá no original. Toda a Escritura é inspirada por Hashem e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação em Tzedek, na justiça, a fim de que o homem ou a mulher de Hashem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 e 17. Se nos atermos nos princípios de Hashem, em sua santa Torá, não seremos ludibriados pelos enganos deste mundo. Pelo contrário, resplandeceremos neste mundo a luz de Mashiach. Ensino de Torá na restauração é primordial para as nossas vidas. Ensino de Torá para o povo de Hashem é primordial para todo aquele ou aquela que querem se achegar mais perto do Eterno. Princípios de Torá é mais importante do que ouvir fábulas. Não perca tempo a ouvir fábulas. Semana passada comentamos aqui com relação exatamente dessa modernidade que nós temos visto aí, tantos rabinos, tantas pessoas entendidas de Torá, né, de judaísmo, né, e tem procurado ensinar pessoas
que querem, pois vou ensinar só aqueles que estão dispersos, que não estão firmes no conhecimento da Torá. E eu fiz algumas recomendações, se quiseres ouvir alguma mensagem, algum ensino de algum rabino que nós recomendamos. Primeiro, os nossos dois rabinos da UMJC, o qual a nossa congregação é reconhecida, que são os rabinos Marcelo Miranda e rabino Mateus Andona, o atual rabino da Hatzion. E também dos nossos Raverim, ou do nosso Raverim, melhor dizendo, e eu digo, o rabino Mário Moreno. Temos outros, porém, se alguém quiser ouvir e por um acaso aparecer no seu Facebook, ouça, estude. Rabino Mateus, rabino Marcelo, no YouTube, melhor dizendo, e rabino Mário Moreno. Porque temos a mesma visão. Temos o mesmo entendimento. E isso é importante, irmãos. Em primeiro lugar, também está ouvindo a todos aqueles que aqui têm se chegado a esta Vimar, desta casa, a todos, porque todos estão sendo ensinados através da Torá. E Hashem tem falado a cada um, independente do conhecimento de cada um, a mais ou a menos, mas se Deus tem chamado e me usado a convidar para estar aqui, é porque eu aqui assino embaixo. Precisamos estar ouvindo a Torá, precisamos estar ouvindo pessoas que podem nos ensinar, pessoas sérias, pessoas que têm um entendimento que Hashem tem nos dado aqui, não outro tipo de entendimento que se encontra no meio judaico ou do judaísmo. Podemos até sermos Haverim, amigos, mas muitos deles têm um entendimento contrário, diferente, contrário não, diferente do nosso entendimento. Se estamos aqui, precisamos ouvir o que aqui tem se falado, o que tem sido ensinado. Precisamos de Torá na nossa vida. Temos um Raver, Yehudi, ele não é desse ano, mas ele é muito vibrante. Podia ser diferente, militar. Ele diz: Torá na veia, Rocha. Torá na veia. Nós temos que ter Torá na veia, irmãos. Se tivermos Torá na veia, tenha certeza, nós não vamos errar. Porque quem é a Torá? É o nosso azimute. Para não errarmos, para fazermos as coisas certas, para ensinarmos as coisas certas. Que Hashem possa nos abençoar através desta Advar, Elohim, dessa palavra de Deus trazida ontem à noite, que também foi uma barra. Se você não veio, se você não ouviu, vai lá no Facebook e ouça a mensagem que Hashem era ao pregador da noite. Hashem nos abençoe, irmãos, durante todo esse Shabbat com a sua Advar, Elohim. Baixa a sua fronte. Eterno Elohim, eterno Deus. Yevarech Adonai, Ispereva, Adonai Pavlecha, Vivolecha, Isadonai Pavlecha, Viasenecha, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexendo, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Mosheiro Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, nosso querido Senhor e Salvador.
Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E nós devemos dar o Shavuot. Leitão.